Aula 8. Função média 6. Então, são muitas funções que tem no Excel, só que elas se repetem e vai evoluindo. Muitas vezes é bom a gente pegar a função que tem mais recursos. Igual tem a função procv, temos a função com proch, só que tem uma função com índice corresp, que ela tem a mesma lógica de pensamento, assim na arquitetura, né? No uso, só que a estrutura da fórmula é diferente. Só que temos a função também, é, é a função x, função procx, que ela anda para frente e anda para trás. Então ela é muito mais avançada, só que só tem um tipo de pacote Office, só o 365. Então vai evoluindo, só que as funções antigas elas não vão saindo, por isso vai ficar inchando os programas de funções. Então essa daqui são as funções que evoluíram, só que as antigas elas não saíram, não deixaram de funcionar. Então o que é mais recomendado, em vez de você aprender 100 funções, aprende as funções mais usadas e mais atuais. Por quê? Porque você não vai precisar decorar, né, entender todas as funções. Uma coisa é trabalhar constantemente com análise de dados, com Excel. Outra coisa é trabalhar em alguns momentos na planilha e na tabela. Temos aqui a mesma lógica, do mês da aula passada. Deixa eu colocar só pra cá pra vocês ver como é que funciona a base. Eu vou deletar. Como é que funciona? Igual. A função soma 6. Você pode usar mais de um critério. Pode usar um critério, mas pode usar mais de um. Então, como é um treinamento, a gente ensina a maioria das funções usual. Na prática, você guarda as funções que tem mais uso diário. E as outras você não precisa ficar usando. Porque no momento que a gente for trabalhar com tabelas dinâmicas, você vai perceber que muitos dos cálculos na tabela dinâmica, se não fosse a tabela dinâmica, na atualidade, a gente ia precisar de alguns tipos de funções para utilizar. Com a tabela dinâmica fica muito mais simples. E no momento que a gente estiver usando também o Power Query, aí quase não vai ser precisar usar função. A gente vai precisar usar pouquíssima caso de função. Mas tem que aprender. Se for uma entrevista de serviço, de emprego, tem que saber as funções. Se for uma situação adversa, né, no ambiente de trabalho, que algo já está feito, você precisa fazer correção, tem que saber. Média 6. A média 6, o critério dela, a lógica dela é parecido com soma 6. Então, todas que terminam com S no final é a mesma lógica de pensamento, só muda o jeito, não o cálculo. O cálculo em si, soma 6, soma tudo. Média 6 faz a média do total. Conte 6 conta o total. Então, o pensamento da estrutura é a mesma. Primeiramente, intervalo de média. Todo intervalo de média, eu sei que a lógica de soma 6, eu conheço a lógica de soma 6, eu vou usar a mesma lógica. Eu vou colocar travar. Agora eu quero o que? Intervalo, critério 1. Eu tenho duas opções, eu vou usar essas duas. Então, eu vou usar aqui estado, ponto e vírgula. Agora eu vou usar o I7, ponto e vírgula. Agora eu vou usar cidade, ponto e vírgula. Agora eu vou usar cidade. Fecha. Então essa daqui é a média de Rio de Janeiro dessa cidade. Essa cidade aqui. Então tem a média. Aqui eu já fiz e travei todas elas. O que eu posso fazer para facilitar para vocês terem um entendimento? Eu posso simplesmente 2 cliques. Pronto, já fez a média total. Então facilita muito
a gente utilizar desse critério. Deixa eu fazer aqui embaixo só para vocês verem. Médias. Primeiro, valor numérico. Segundo, um dos dois critérios, né, coluna. Terceiro, que é o critério ainda 1. Critério 1, tá bem explicado. O valor. Agora vamos para o critério o quê? 2. Deixa eu ver, tá 2? O 2. Eu posso usar muitos outros critérios. 2. E aqui, Goiás. Goiânia. Pronto, já consegui o valor. Então, até a próxima aula. Essas fórmulas, no momento que a gente vai praticando, vai facilitando muito o uso. E a gente se vê na próxima função.